Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma tag de 100 perguntas que nunca ninguém faz. E antes de começar este vídeo, apelar para o vosso like e para a vossa subscrição aqui em baixo ao canal, porque é muito importante, uma vez que o YouTube agora está a mudar as suas políticas de utilização e, portanto, para o YouTube perceber e mandar o meu vídeo pela plataforma, é preciso que vocês deixem um like, que comentem, basicamente que interajam com o vídeo. Portanto, é isso que eu vos peço. E sem mais demoras, vamos lá começar. Primeira pergunta. Dormes com as portas do armário abertas ou fechadas? Isto depende, porque eu normalmente gosto de dormir com as portas do armário fechadas, mas se eu já estiver na cama e vir que as portas estão abertas, eu não me vou levantar para fechá-las. Segunda pergunta. Levas contigo shampoos e condicionadores dos hotéis? Sim. Terceira pergunta. Dormes com o teu edredom dobrado para dentro ou para fora? Todo o conjunto dos meus lençóis com o meu edredom normalmente estão dobrados para dentro da cama. O que acontece é que no dia a seguir, quando eu acordo, pode estar tudo fora. Quarta pergunta. Já roubaste alguma placa de rua? Não, nunca roubei um sinal. Quinta pergunta. Você gosta de usar post-it? Sim. Sexta pergunta. Cortas os cupons, mas depois nunca os usas? Sim, acontece muitas vezes eu ter os cupons para utilizar, principalmente os do continente, e depois quando vou ao continente não os levo, esqueço-me sempre de levar. Sétima pergunta. Preferes ser atacada por um urso ou por um enxame de abelhas? Eu acho que preferia ser atacada por um urso, porque pelo menos era de uma só vez. Oitava pergunta. Você tem sardas? Não tenho sardas. Nona pergunta. Sorris sempre às fotos? Não sorrio sempre para as fotos. Décima pergunta. Qual é a sua maior neura? Eu acho que a minha maior neura é quando eu estou muito tempo em casa, que é o que está a acontecer mais neste ano, que é eu passo muito tempo em casa. 11ª pergunta. Você já contou os seus passos enquanto andava? Sim, eu acho que não há ninguém que não tenha feito isso. Ou a contar as escadas quando vamos a descer ou a subir, ou a contar os quadrados que vão no chão. 12ª pergunta. Você já fez xixi na floresta? Sim, eu acho que pelo menos uma vez ou duas. 13ª pergunta. E quanto a fazer cocó na floresta? Não, esta não. 14ª pergunta. Você dança mesmo se não tiver música? Depende do dia. Acontece-me mais cantar sem ter música por trás do que propriamente dançar. 15ª pergunta. Você mastiga as suas canetas e lápis? Não, eu por acaso nunca gostei de fazer isso. Nunca gostei de mastigar, entre aspas, as canetas e os lápis. Conheço várias pessoas que o faziam na altura que ainda andávamos no secundário, mas eu nunca fui uma pessoa de roer as canetas e os lápis. 16ª pergunta. Com quantas pessoas você já dormiu esta semana? 0. Vocês estão a ver, é porque eu não tinha lido ainda essas perguntas. Eu tinha lido as primeiras 5, se tanto, e claramente que não tinha lido o resto. 17ª pergunta. Qual é o tamanho da sua cama? A minha cama é single. 18ª pergunta. Qual é a música da semana? Eu fui a um concerto do Harry Styles recentemente em Madrid, que vocês provavelmente já devem ter visto o vlog. Portanto, há de ser uma música dele, porque neste momento é tudo o que me vem à cabeça. 19ª pergunta. O que você acha de homens que usam cor-de-rosa? Esta é uma bela pergunta. Eu acho que depende muito do homem que está a usar a cor-de-rosa, porque eu não acho que a cor-de-rosa fique bem em toda a gente e, portanto, e também acho que depende muito do cor-de-rosa. Eu sou muito esquisita no que toca à cor-de-rosa mesmo, porque já foi uma das minhas cores favoritas e neste momento está assim na corda bamba, portanto eu acho que depende muito. Mas normalmente eu até gosto de ver, não tenho problemas nenhuns com isso. 20ª pergunta. Você ainda assiste a desenhos animados? Não. 21ª pergunta. Qual é o filme que você menos gosta? Eu nunca vi o filme que vou dizer, mas como eu sei que
muito provavelmente não vou gostar porque não faz o meu tipo de filme, é a saga do Star Wars. 22ª pergunta. Onde você enterraria um tesouro escondido se você tivesse algum? No quintal, atrás de casa, no jardim. 23ª pergunta. O que é que você bebe com o jantar? Água. A não ser que vá sair à noite e que vá a um jantar de aniversário, por exemplo. Aí, sangria, provavelmente. Mas normalmente, sempre janto em casa é água. 24ª pergunta. No que é que você mergulha um nugget de frango? Em molho nenhum, porque eu quando peço nuggets normalmente nunca peço nenhum molho, portanto em nada. 25ª pergunta. Qual é a sua comida favorita? A minha comida favorita neste momento, e há já alguns meses, de alguns meses para cá, são uns pacotes de tortellini, se eu não me engano, de queijo e fiambre que vende no Pingo Doce e vende no Continente, e que aquilo é muito bom. E depois vocês fazem aquele molho com manteiga, alho e salsa, metem por cima e aquilo fica uma coisa do outro mundo. 26ª pergunta. Quais os filmes que você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Eu gosto muito da Culpa é das Estrelas e The Last Song. Eu acho que são aqueles filmes que eu gostei bastante e que hoje em dia ainda vejo e ainda gosto. 27ª pergunta. A última pessoa que você beijou ou que beijou você? A última pessoa que me beijou provavelmente deve ter sido a minha mãe ou o meu pai. 28ª pergunta. Você alguma vez já foi escoteira? Não, nunca fui. 29ª pergunta. Você pousaria nua numa revista? Muito provavelmente não. 30ª pergunta. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Provavelmente terá sido numa daquelas brincadeiras de Dia dos Namorados, quando andava para aí no 5º ou no 6º ano. 31ª pergunta. Você pode trocar, ou você consegue trocar o óleo de um carro? Eu nunca experimentei, nunca me aconteceu, mas eu diria que provavelmente não. 32ª pergunta. Já alguma vez tiveste uma multa? Não, nunca tive. 33ª pergunta. Alguma vez ficaste sem gasolina? Também não, nunca me aconteceu. 34ª pergunta. Tipo favorito de sanduíche? Provavelmente sanduíche mista. 35ª pergunta. A melhor coisa para comer ao pequeno almoço? A melhor coisa para se comer ao pequeno almoço para mim é uma taça de cereais com leite. Nos últimos 2 meses eu não tenho podido comer isso por causa da operação. 36ª pergunta. Qual é a sua hora de dormir? Isso depende muito do dia, mas eu nunca consigo ir para a cama antes da meia-noite. 37ª pergunta. Você é preguiçosa? Eu diria que sim, que sou um bocadinho preguiçosa. 38ª pergunta. Quando você era criança, o que é que você vestia para o Dia das Bruxas? Esta é muito fácil. Eu vestia-me sempre de bruxa. 39ª pergunta. Qual é o seu signo astrológico chinês? Não faço a mínima ideia, mas podemos descobrir. Eu acho que o signo chinês sou o porco. 40ª pergunta. Quantos idiomas você fala? 2. 41ª. Você tem alguma assinatura de revista? Não, não tenho nenhuma. 42ª. Quais são os melhores? Lego ou Logos Lincoln? Eu não conheço o que é os últimos. Conheço a Lego, gostava bastante de brincar com isso quando era pequenina, portanto acho que vou com essa. 43ª. Você é teimosa? Sim. 44ª. Quem é que é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Não conheço nenhum nem outro. 45ª pergunta. Já assistiu a alguma novela? Claro, né? 46ª. Você tem medo de altura? Eu tenho medo de alturas. Eu tento não deixar de fazer as coisas pelo facto de ter medo de alturas. 47ª pergunta. Você canta no carro? Sim. 48ª. Você canta no chuveiro? No chuveiro não. 49ª pergunta. Você dança no carro? Não. 50ª pergunta. Alguma vez usou uma arma? Também não. 51ª pergunta. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo?
nessas férias que fiz a Madrid e fomos visitar o Santiago Bernabéu. Tiraram fotos com a taça e com um jogador à nossa escolha, portanto foi a última vez. 52ª pergunta. Você acha que os musicais são legais? Não sei se alguma vez fui a algum. 53ª pergunta. O Natal é estressante? Eu não acho o Natal estressante. 54ª pergunta. Nunca comeu um pierogi? Pierogi é isto e não, nunca comi, nem sequer sei bem o que é. 55ª pergunta. O tipo favorito de torta? De chocolate ou de coco? 56ª pergunta. O que é que você queria ser quando era criança? Eu quando era criança queria ser veterinária. 57ª pergunta. Você acredita em fantasmas? Não. 58ª pergunta. Já teve um sentimento de déjà vu? Já. 59ª pergunta. Toma uma vitamina diária? Não sei se pode considerar muito uma vitamina, mas neste momento estou a tomar Centrum. Pelo simples facto de que, como estou um bocadinho mais debilitada por causa da cirurgia e não consigo comer tudo aquilo que comia antes, é mais para prevenir do que outra coisa qualquer. Pergunta número 60. Usa chinelos? Sim, no verão. Pergunta número 61. Usa um roupão de banho? Não. Pergunta número 62. O que é que você usa para a cama? Pijamas. Pergunta número 63. Primeiro show. Eu acho que se contarmos primeiros, que eu nem sequer me lembro de os ver, eu acho que provavelmente terá sido numa Maré de Agosto qualquer. A Maré de Agosto é um festival que ocorre na minha ilha no mês de agosto. Pergunta número 64. Walmart, Target ou Mart? Eu já ouvi falar da Walmart, já ouvi falar da Target, da Mart nunca ouvi falar, mas como também nunca fui a nenhuma, não posso dar a minha opinião. Pergunta número 65. Nike ou Adidas? Adidas, sem dúvida nenhuma. Pergunta número 66. Cheetos ou fritos? Cheetos. Pergunta número 67. Os amendoins ou sementes de girassol? Amendoins. Pergunta número 68. Já ouvi falar do grupo de Très Bien? Nunca. Pergunta número 69. Já teve aulas de dança? Acho que não. Pergunta número 70. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Eu espero que seja fisioterapia. Pergunta número 71. Você consegue enrolar a sua língua? Pergunta número 72. Já ganhou um concurso de soletrar? Não, mas também nunca participei num. Pergunta número 73. Você já chorou porque estava feliz? Eu acho que sim. Pergunta número 74. Possui algum disco de vinil? Não. Pergunta número 75. É uma vitrola? Vitrola é um giradiscos para quem não sabe, como eu, e também não tenho nenhum giradiscos. Pergunta número 76. Você utiliza incenso regularmente? Não. Pergunta número 77. Já se apaixonou? Apaixono-me todos os dias por roupa, por maquilhagem. Na pergunta número 78. Você gostaria de ver um show? Não sei o que é que eles querem dizer com isso. Pergunta número 79. Qual foi o último show que você viu? Foi o concerto do Harry Styles em Madrid. Pergunta número 80. Chá quente ou frio? Quente. Pergunta número 81. Chá ou café? Se for café de cevada, prefiro café de cevada a chá. Se for café normal, prefiro chá. Pergunta número 82. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Pergunta número 83. Você sabe nadar bem? Na minha opinião, sim. Pergunta número 84. Você consegue prender a respiração sem segurar o seu nariz? Sim. Pergunta número 85. Você é paciente? Depende das situações. Pergunta número 86. DJ ou banda num casamento? Banda. Pergunta número 87. Já ganhou um concurso? Nunca. Pergunta número 88. Já fez alguma cirurgia plástica? Não. Pergunta número 89. Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Eu não gosto de azeitonas, portanto nenhuma nem outra. Pergunta 90. Você faz tricô ou crochê? Não. Pergunta número 81. O melhor lugar para uma lareira? Sem dúvida nenhuma, a sala. Pergunta número 82. Você já viajou para fora do seu país? Sim.
Pergunta número 93. Que lugares pretende conhecer? No geral, eu adorava conhecer o mundo inteiro. Vou-vos dar 3 que eu gostaria de conhecer. Eu adorava conhecer as Maldivas, adorava conhecer Itália e adorava conhecer os Estados Unidos. Neste momento era aqueles 3 sítios que eu ia de boa. Pergunta número 94. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Ciências. Pergunta número 95 é: você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Eu não sei se isto aqui quer dizer tipo finca a pé, mas não. Eu acho que se quer uma coisa tem que trabalhar por ela. Ou tem que merecê-la, digamos assim. Mas eu acho que nem sempre devemos levar com a nossa avante, principalmente se formos patinhar as pessoas ou se formos passar por cima delas. Eu acho que não há necessidade nenhuma. Pergunta número 96 é se você tem filhos. Não. A pergunta número 97, você quer ter filhos? Sim, algum dia. Pergunta 98 é: qual é a sua cor favorita? Azul. Pergunta 99. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Sim. E última pergunta, pergunta número 100. Você inventa. Eu não sei o que é que eles querem dizer com isto. Se é em termos de sonho, entre aspas, e se for assim, claro que sim, né? Eu acho que todos nós sonhamos, acho que todos nós gostamos de sonhar. Acho que toda a gente devia sonhar. Bom pessoal, e este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar um like no vídeo, de subscrever aqui ao canal, deixar um comentário se quiserem deixar. Não se esqueçam que ao lado do botão de subscrever tem um botão de uma campainha. Carreguem também lá para receberem sempre notificações de quando é que eu ponho um vídeo. E eu vejo no próximo vídeo. Tchau!